Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho aqui o prazer de receber a doutora Solange Costa Ferro, psicóloga, falar de um assunto que nem sempre é agradável, na verdade nunca é agradável de falar, mas que é necessário discutir, que é a questão do abuso sexual, da exploração infantil. Ter isso na discussão no dia a dia, no consultório, na clínica, como hoje a psicologia infantil, a psicologia como um todo, tem pensado para tentar tratar essa situação? Olá, Wendel, né? Obrigada pelo convite. Realmente é um assunto bastante difícil, porque envolve criança, né, menor. O abuso sexual é um dos crimes mais difíceis para a gente lidar. No consultório, o que vem para a gente são as sequelas desse abuso, né? Que é isso que aparece para a gente. O abuso, estatisticamente, por incrível que pareça, de 80% a 90% dos casos é praticado pelo pai ou pelo padrasto, né? As maiores vítimas são as meninas, não que os meninos não sejam, né? Mas as meninas são as maiores vítimas. E é um caso muito difícil de lidar quando se trata de um caso com um pai ou com um padrasto, né? E uma outra característica, ele não tem distinção de classe social. Ele acontece em todas as classes sociais, em todos os níveis, em todas as etnias, em todas as religiões, né? E é muito difícil a gente qualificar isso, né? Assim, o que pode gerar de sequelas, né? Depende de cada criança. Mas, doutora, a psicologia encontrou uma resposta do porquê isso acontece tanto dentro de casa? Porque você imagina que a casa seja lugar de proteção, não é, doutora? Sim, é o melhor lugar, né, para a criança estar. Isso. Mas o abusador, ele vai abusar de quem está mais próximo, né, de que tem mais facilidade, né? E o abusador, ele tem uma disfunção, né, que ele não consegue entender que aquilo é uma falta grave. Ele tem uma disfunção no cérebro e ele não consegue entender que aquilo é grave, né? E aí a gente vai assim, ele vai pegar a criança que ele tem mais facilidade, tem mais acesso. Normalmente a filha, né, que tem mais e as crianças são mais vulneráveis, né, assim, perante o adulto. O adulto tem poder sobre uma criança. Doutora, você começou o papo, o assunto com o abusador, e a primeira situação que nós temos, a gente tem uma série de punições, de recolocação em termos prisionais, em termos de tratamento desse abusador. Mas antes de chegar nesse ponto, a minha dúvida é, você falou, ele não reconhece a gravidade. Quem é esse abusador? Se é que pode dizer, e a minha pergunta vai para te ajudar, no sentido de tipo, ele é um sociopata, ele é uma pessoa que nasce ruim. Eu estou tentando te dar as várias margens, porque você pode levar por um campo de uma religião, que diz que a pessoa quase que maniqueísta, nasce ruim, nasce abusador. E há um campo da sociologia que vai dizer, ou das ciências humanas, que vai dizer que esse abusador ele foi construído socialmente. A psicologia chega a fechar a questão sobre isso? Não dá para fechar, né? Assim, a gente tem algumas linhas de que dá para a gente imaginar o que aconteceu com ele, né? Assim, ele pode também ser filho de um abusador. Então, ele sendo filho de um abusador, ele vai ser abusador, né? Nós podemos imaginar também uma pessoa, a gente fala pessoa porque existem mulheres, mas a incidência é muito, muito, muito pequena de mulheres abusadoras.
em comparação aos homens, mas Sim. existem, né? A gente pode imaginar que foi uma criança criada assim, sem os limites, né? Sem censura, né? E iniciado na vida sexualmente de uma forma errada, né? Porque nós nascemos com uma pulsão sexual, mas a criança não tem ainda a sexualidade como nós adultos, né? A gente, segundo Freud, né, que fez a teoria do desenvolvimento da criança, nós nascemos, né, com uma pulsão sexual. E isso, como a gente vai lidar com isso, né, pode ser, o abusador pode ter tido algum problema no desenvolvimento dessa sexualidade. Eu, né, assim, acredito também na questão de ele ser filho de um abusador e se tornar um abusador, porque se fizeram aquilo com ele, ele pode repetir isso. Mas né? você falou que ele não reconhece a gravidade e às vezes me vem à memória que uma pessoa que seja um psicopata, ele não reconhece, porque muitas vezes ele não reconhece o sentimento. Ou, como alguns gostam de dizer, ele não valida o sentimento. O abusador, ele é um psicopata? Ou um sociopata? Podemos dizer que sim, né? Porque ele não tem essa censura, né? do crivo, né? Por exemplo, eu já escutei alguns abusadores relatarem, se eu não fizer, outro homem vai fazer. Né? Então, não tem o crivo da censura dele ser pai daquela criança. Entendeu? Então, é melhor eu iniciar a minha filha, do que outro homem. Seria um sentimento de posse também? Pode ser dizer que sim. Eu separei algumas frases que estão no cunho popular quando você encontra um abusador. Exemplo, fui seduzido por ela, independente da criança, a gente ouve isso nas notícias, e ela já sabia de tudo. Fui seduzido, é assim, a criança, como eu falei, ela tem uma energia, ela tem uma pulsão, só que ela não tem a malícia, né? Então, você vê uma criança, às vezes, dançando, né? Uma criança fazendo graça. Uma sociedade que sexualiza a criança também, né? Então, ele, na cabeça dele, acha que aquilo foi uma sedução, né? Para nós, não, mas para ele foi uma sedução, né? É a forma como ele enxerga. E aí, sim. E aí ele pode falar que a criança seduziu, mas na verdade não é. Claro, né? Assim, claro. Tô tentando rebater o que está na cabeça de um abusador. De um abusador, né? E a outra questão que você falou... Há quem diga que ela já sabia de tudo. Isso geralmente aplica-se à pessoa que foi encontrada com uma criança de 13, 14 anos já na adolescência. Você muitas vezes, a lei brasileira não permite, isso é estupro, sim. Não é isso? E muitas vezes em defesa, este homem costuma dizer que tipo, não fui o primeiro, já sabia de tudo, não posso ser julgado dessa maneira, mas continua sendo não reconhecer a gravidade da situação. Não? Exatamente, porque hoje a lei do abuso, né, não precisa ter o ato sexual em si. Sim. Só o fato de você manter atos libidinosos ou ameaças, né, já é característico de um abuso, né? Não importa se ela sabia ou não, né, se ela tinha noção, se ela já tinha tido outros parceiros, isso não é. Mas a criança é uma menor de idade, ele sendo maior, né, é característico de um abuso, né? Então, e se é um ato sexual com ameaças, né? Porque muitas vezes isso acontece, né? Vou matar sua mãe se você contar, ou existe sempre uma coação, né? Então isso é considerado abuso, né? A gente fala que é dentro de casa e vou matar sua mãe, mas em muitos casos que temos vistos, a mãe participa. Isso daí tem sido constatado também em consultório? A mãe não participa do ato em si, mas participa com vistas grossas, defendendo o abusador. Como isso tem sido acontecido? Infelizmente, sim. Né? Algumas vezes
as mães não tendo condições financeiras, né, facilitam, né, as filhas a uma pessoa que tem uma posse, uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, né? Eu já tive um caso assim. O que faz uma mãe? Só condição financeira, um senso de, também perda de valor nesse sentido? É o senso, é o não reconhecer a gravidade? Não reconhecer também. A gravidade também, né? Assim, porque talvez aquilo também tenha acontecido com ela. Existe uma naturalização de um crime? Tornar esse crime natural, torná-lo normal? Não. No sentido, dentro dessa casa, dessa mulher que permite que um novo marido, que não seja pai ou o próprio pai, abuse dessa criança, existe algum tipo de naturalização de tipo, isso pode acontecer? Você acredita nisso? Dela permitir? Sim. Sim, pode acontecer, né? Agora, não é aceitável isso, né? Assim, claro. Pode acontecer, como... Num caso desse, se trata a mãe também? Ah, sim. Né? Teria que colocar em tratamento, né? A gente fala de não reconhecer a gravidade. Eu acho importante que o nosso telespectador ouça qual a gravidade que há num abuso como esse. Bom, a gravidade são as consequências que isso vai trazer depois, né, para uma criança, né? Principalmente se ela não tiver um apoio psicológico, uma terapia, né? As consequências são várias, né? Por exemplo? E aí, por exemplo, uma criança, tudo depende, né? Depende de quem foi o abusador, quanto tempo isso durou, né? Até onde ele foi, né? Porque às vezes existem perversões que não necessariamente houve o ato sexual, né? Mas são perversões de exibicionismo, de querer atos libidinosos, enfim, né? E aí a gente precisa enxergar isso, essa criança, e ver o que aconteceu. Aí as consequências normalmente são, a criança começa a se isolar, a criança fica antissocial, ela começa a ficar triste, né? O desempenho na escola cai, né? Uma outra característica, ela pode regredir a uma idade anterior à que ela está. Então, às vezes, volta a chupar o dedo, volta até ter falta de controle do xixi, do cocô, né? Precisa usar fraldas de novo. Isso são, assim, no primeiro momento, né, as consequências de uma criança, né? Se isso não for tratado, né, se isso não for cuidado, aí vem umas consequências um pouco mais graves, né? Pesadelos, insônia, tentativas de suicídio, ou relacionamentos amorosos inadequados, com pessoas inadequadas, ou então uma fobia sexual, né, medo de sexo, ou então uma promiscuidade muito grande, né? É individual a reação a isso? É individual, não dá pra gente... São as reações mais comuns, né? Que a gente vê mais na literatura e no dia a dia o que acontece. Porém, assim, não dá para falar assim, todos vão desenvolver isso, ou todos vão passar por isso. Depende muito de cada caso. O abusador, ele, depois de um possível trauma, ele já vira um abusador, ele pode ter esse gatilho só numa fase mais tardia? Exemplo, a gente percebeu que o abusador, ele pode ter sido um abusado na infância. Isso daí, ao ser abusado na infância, já produz nele, já o transforma imediatamente num abusador, ou ele pode passar a vida toda sem ser um abusador, ou parte dessa vida sem ser um abusador, e algo trazer de gatilho? Pode. E assim, eu queria deixar bem claro que não é uma condição, né? Assim, eu quero deixar bem claro que não é porque ele foi abusado que ele vai se transformar num abusador. Sim. É uma possibilidade. É até
uma minoria, pelo que a gente percebe. Sim. Nem uma minoria dos abusados é que se transformam. Geralmente são só vítimas. Né? Mas, mas pode acontecer, né? Assim, mas pode acontecer como você mesmo disse. De repente, alguma coisa deu errado num relacionamento e tal, e isso vira à tona, né? Assim, ou ele não conseguir controlar seus impulsos, né? Mediante uma criança, um adolescente, não consegue controlar seus impulsos e aquilo vem à tona e ele comete, às vezes, o ato, né? Certo. A gente tem aqui, a gente falou um pouco do abusador. Falando desse abusado, a gente já iniciou falando que pode ter depressão, regressão da consciência, pesadelo, relacionamentos doentios, fobia sexual. Queria que você falasse um pouco sobre como evitar um abuso, mas a gente vai primeiro para um intervalo, se é possível, né, evitar. Vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com a doutora Solange Guasta Ferro, psicóloga, está aqui falando de abuso sexual, exploração infantil. A gente vai falar mais sobre esses assuntos no próximo bloco. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Solange Guasta Ferro. Estamos aqui falando sobre um assunto que está em discussão esse mês, que é o abuso sexual. A gente vai caminhar para uma discussão, doutora, sobre a exploração sexual, que já é um caso duplamente grave. Quer dizer, se é que pode se qualificar em duplamente grave, o assunto já ser tão grave como ele é. Mas é possível evitar? Tem sinal que você pode, pelo menos, impedir que continue acontecendo em termos de abuso sexual, além desse sentido de tipo depressão, regressão? De evitar, Sim. você fala, dentro de uma... De casa, você pode observar, o que você pode observar, não só na criança, mas também no parceiro ou em quem estiver em casa, sinais estranhos que você possa começar a reparar e evitar? Sim, a criança sempre dá sinais. A criança é muito transparente. Se ela começar a ficar muito ansiosa, nervosa, né? Com medo de algumas coisas, dificuldade de dormir, isso são sinais. Outro sinal característico é o desempenho escolar, né? A professora chama você na escola, olha, a criança não está bem, não está prestando atenção, já é um sinal.
são sinais que a criança sempre vai, principalmente o medo, porque quando é feito um abuso com uma criança, a gente está falando de uma criança entre 4, 6 anos, 7 anos, né, até mais, ela foi coagida, né, com não conta para sua mãe, porque se você contar, ela vai brigar comigo, ela vai me pôr fora de casa, não conta para sua mãe, porque ela pode te bater. Então, assim, sempre há uma coação com a criança, e a criança é muito transparente, é só a gente prestar muita atenção na criança que você vai perceber que alguma coisa não está bem. E aí vamos investigar. Como que a gente investiga, né? Como que a gente faz isso, né? Se a criança, como eu falei, quando a gente lida com criança, ela é muito projetiva, então ela vai projetar isso no ambiente terapêutico, nos desenhos, na forma como ela brinca, nas escolhas dos brinquedos, nas escolhas das cores. E a gente vai sondar, a gente vai interpretar aquilo, né? E eu tenho até uns desenhos, depois, na outro programa que eu já falei sobre isso, eu levei, é muito característico os desenhos das crianças que foram abusadas, né? E quais são as principais características? Por exemplo, ela desenha uma pessoa e dá ênfase ao órgão sexual, né? Desenha uma pessoa deitada com um órgão sexual aparecendo, entendeu? Assim, ela dá ênfase a isso, porque isso está no imaginário dela e isso aconteceu, né, realmente. Sim. Então, os desenhos são muito, muito importantes para a gente observar. E a mãe deve estar sempre, né, assim, olhando, não que a gente vai desconfiar, não, de todos os pais, não é isso, né, mas sempre atenta, porque às vezes nem né, assim, de 80% a 90% são os pais, mas tem outras pessoas que têm contato com a criança. São tios, são primos, são vizinhos, são parentes, né? Pessoas que estão próximas da criança. Então, todo cuidado é importante, né? Sentiu que a criança está mudada, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. E se não se sentir confortável, aí pedir ajuda de um profissional, né? Um profissional isento. Agora, se já houve o abuso mesmo, aí as medidas são mais legais, né? Aí tem que fazer o exame de corpo de delito, o que é muito traumatizante, né, para uma criança. Ela passa por um psicólogo também no IML, né? E aí entra toda a parte legal, né? Porque aí vai ser feita uma denúncia mesmo, né? Quando se passa para exploração infantil, como isso daí piora a situação? Então, a exploração, né? Assim, a gente tem que imaginar que tem uma pessoa explorando, né, aquela criança, e tem também quem usa o serviço dessa criança, né? Assim, então, são dois pontos que a gente tem que olhar, né? Essa pessoa que é um abusador também, né? A pessoa que explora, talvez por necessidade, que a gente já falou, da mãe, por dinheiro, né? E o que presta, né, a pegar um serviço, né, de uma criança, uma adolescente, vamos supor, de 12, 13 anos, que tem relações sexuais com uma menina de 13, 14, é um abusador, né? Então, e ainda pagou por esse serviço, né? Então, ele não deixa de ser um abusador também, né? Um caso desse, de exploração, segue os mesmos padrões em termos de tipo de consequências para essa pessoa, né, na fase adulta, né? Sim, né? Porque talvez até um pouco, né, assim, mais, porque se foi por um longo tempo, né? Então talvez as consequências sejam até mais graves. São, né, irreversíveis. A gente nunca pode falar isso, né? A gente sempre trabalha com a questão que a gente vai ajudar essa pessoa, né? Um tratamento psicológico, psiquiátrico, ajuda de remédios, tal.
E a terapia, né, porque assim, outra coisa que é importante, a pessoa que passa por isso, ela tem uma baixa autoestima, entendeu? E aí, assim, é isso que a gente tem que resgatar, né, na pessoa que foi abusada. É uma baixa autoestima muito, muito forte. Então, nós temos que resgatar isso. E no tratamento psicológico a gente consegue, né, fazer com que ela, né, se volte. Falei, não, né? Primeiro porque há um sentimento de culpa, né? Se eu permitir, eu sou a culpada. Né? Se eu permitir que ele me abusasse, se aconteceu isso, muitas vezes há um sentimento de culpa, né? E o sentimento de culpa, a gente gera uma autoestima baixa. Como trabalhar esse sentimento de culpa? Então, porque, assim, voltando um pouquinho para a criança, né? Ela, no universo da criança, quando a gente fala com a criança, a gente tem a autoridade, nós adultos temos autoridade sobre a criança. Não mexe aí. Olha o que você fez, você deixou cair todo o leite, você sujou tudo. Olha o que você fez, você não presta atenção. Mais ou menos assim que a gente faz. E aí, quando isso acontece com uma criança e ela se dá conta, ela foi a culpada daquele pai abusar. Porque alguma coisa ela fez errado. Eu estou falando isso a nível inconsciente, tá? Não é nível consciente, é inconsciente. Aí ela se sente culpada e ela se sente... por isso que vai ficando mais triste, né? Mais deprimida, antissocial, enfim. Né? E a psicologia, no caso desse, de um tratamento, ela espelha que isso daí não é uma verdade? Para esse paciente? Que ela não é culpada do que aconteceu? Sim, a gente tem que espelhar isso para eles. Né, vir à tona o consciente, né, o lado consciente, e deixar que isso ficou lá no inconsciente, trazer à tona o consciente para ela se resgatar como pessoa, como ser humano e como tudo mais, né, tendo autoestima, sabendo que ela não foi a culpada, né, e ter uma condição de vida, né, melhor, para ela poder se livrar dessas angústias, desses medos, né, desses pesadelos, enfim. Voltando um pouco para a gente depois até passar para outro assunto, no caso desse abusador que a gente começou, há quem propõe, além da prisão, obviamente, castração química, outro tipo de tratamento. Um abusador, ele pode ser, vamos dizer, tratado? Eu gostaria de dizer para você que sim, mas... Seriam medidas como castração química a solução? Não sei, assim, porque nós da área da saúde, nós sempre trabalhamos com o sentido de que a gente vai recuperar, né? Mas infelizmente, se é um abusador, né, contumaz mesmo, não tem muita solução. Acho que ele tem que ficar preso, né? Porque, como alguns professores meus de pós-graduação já colocaram, ele não tem o crivo, ele não tem a chancela de que aquilo é errado, então ele possivelmente vai cometer o crime de novo. Então, existem quem defenda a castração química, né? Para que isso não ocorra mais. Talvez fosse o mais viável, né? Porque ele realmente não tem esse crivo e ele pode cometer de novo. Pode reincidir. Reincidir, né? Eu estou aqui com a doutora Solange Gosta Ferro, ela que é psicóloga infantil, psicóloga também de adultos. Estamos aqui falando do abuso sexual, da exploração infantil, sexual infantil também. E a gente tem discutido isso porque durante esse mês, no dia 18, tem a campanha para se divulgar, e é importante que a sociedade esteja alerta, né, que possa denunciar possíveis abusos nesse sentido, para que pessoas não sofram as consequências. A gente vai falar sobre mais assuntos da psicologia, vamos falar também da luta antimanicomial, entre outros assuntos da psicologia, mas vai para um breve intervalo. A gente volta já.
A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi tempo... consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Solange Gosta Ferro, psicóloga. A gente fala agora sobre luta antimanicomial. O Brasil tem discutido isso, eu acredito que desde 2010, quase 10 anos, da nova lei da saúde mental. Mas nos últimos 3 anos, eu não gosto de chamar crise, mas esse quadro tem entrado mais na discussão, porque algumas clínicas chegaram, pelo menos aqui em Alagoas, chegaram a alegar que não tem mais condições de estarem com alguns pacientes com os recursos que o Estado destina. Qual a tua opinião, doutora Solange, sobre essa luta antimanicomial? Bom, a minha opinião é que realmente ela deve existir e os manicômios devem acabar. Por quê? Né? O poder público hoje, para manter essa quantidade de pessoas nesses manicômios, é muito dispendioso, né? Bastante dispendioso. Então, assim, e tem muitas pessoas que você, entrando num hospital psiquiátrico, tem muitas pessoas que teriam condições de estarem em casas, e na casa, né? E acabam os parentes ou os filhos, enfim, deixando nos manicômios, porque é muito difícil lidar, mas tem condições. Se por exemplo, se os CAPs funcionarem, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, eles teriam condições de ir ficarem no CAPS, essa é a proposta, né, e à noite voltar para casa, né, mas os CAPs também têm que funcionar,
né? Tudo tem que funcionar, né? E os hospitais, os manicômios, eles não dão conta da quantidade de pessoas que estão lá. É muito grande, né? Então, é inviável. E assim, acaba sendo, desculpa o termo que eu vou usar, mas acaba sendo um depósito de pessoas que estão com doenças mentais. E a gente precisa tratar dessas pessoas, né? E aí o poder público tem dificuldade realmente, porque é uma questão é óbvia, né? É hotelaria, você manter lá a pessoa comendo, bebendo, tomando banho, sendo medicada, né? Não é barato, né? A gente sabe disso, não é barato não. E a quantidade de pessoas que a gente tem hoje nos manicômios. Você chegou a visitar algumas dessas unidades, não é isso? Sim. E o que você encontrou? Então, coincidentemente, a semana passada eu estive num dessas unidades. É muita gente, né? Uma quantidade muito grande de pessoas com doenças mentais internadas nesse lugar. E sem nenhuma assistência. A assistência que eu digo, assim, elas precisariam de ter uma terapeuta ocupacional, precisaria ter uma psicóloga, precisa ter um recreador, fazer atividades físicas, enfim, né? Um psiquiatra mais assíduo, né? Uma equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, né? E o que a gente encontra são pessoas lá, né, no pátio, andando, né? Alguns conversam, outros têm dificuldade, né? Outros doença mental. Eu acho que eu penso, na minha opinião pessoal, é uma das doenças mais difíceis, quando você perde a sua capacidade de discernimento e de cuidar da sua própria vida, né? Eu acho que isso é muito, muito difícil. Você falou em discernimento, me lembra muito, tipo, como doença mental, não reconhecer o que é real, né? Exatamente, nesse caso de discernimento. Antigamente, doutora Solange, a gente tinha praticamente só um tipo de doença mental, os loucos. Então, a gente não pode... Assim... Mas, me permite, desculpa lhe atrapalhar, mas hoje, com o avanço, obviamente, da psicologia, nós conseguimos deixar de chamar de loucura e começar a ter os psicóticos, os esquizofrênicos e uma variada gama de situações. Quem deve estar no manicômio? Então, eu acho que, por exemplo, existem pessoas que têm dificuldade nas crises, por exemplo. Elas correm riscos de matarem alguém. Ou de se matar. Ou de se matar, né? Tem pessoas, por exemplo, que na crise porque assim, a doença envolve muitas coisas, mecanismo de mania de perseguição, então ouvem vozes e a voz manda, né? A voz e você tem que obedecer, então é uma série de coisas. Geralmente essas pessoas são os esquizofrênicos? São os esquizofrênicos. Certo. Ouvem vozes, né? Tem mania de perseguição. E aí, na crise que perde o senso, né, num surto, quebra tudo dentro de casa, perde o senso do corte da censura, vamos dizer assim, né? Assim, às vezes tira a roupa, sai na rua sem roupa, agride a mãe, agride os irmãos, né? Então, essa pessoa é uma pessoa difícil, né? Agora, assim, hoje, a gente tem muitos medicamentos, né, que amenizam muito esses sintomas. A pessoa estando medicada, estando assistida, com o que eu te falei, terapia ocupacional, fisioterapia, recreação, tudo, ela estando nessa equipe, é mais difícil, né? Ter as crises. Mesmo assim, doutora, você não deixa a casa praticamente, entre aspas, aprisionada a esse paciente, a esse familiar? De certa forma, sim.
Porque eu lembro, eu falávamos no intervalo para cá e eu dizia, olha, eu fiz uma reportagem sobre o assunto e eu lembro da declaração de uma irmã que ela dizia o seguinte, olha, depois que ele foi liberado do manicômio, né, da casa de saúde psiquiátrica, eu parei de trabalhar porque mesmo medicada, era uma irmã, a qualquer momento ela pode atacar uma pessoa. Ela já me atacou, já atacou todos os meus filhos. E qualquer pessoa que passe na rua, se não tiver alguém em casa cuidando dela, ela ataca. E aí a reclamação muitas vezes passava por tipo bem assim, ela só melhora de alguma maneira da quantidade de crise se for pro CAPS, mas às vezes a van não passa, e aí ela fica sem o tratamento adequado. Não é uma política que chega a ser, em alguns casos, perigosa? Então, a gente precisa avaliar caso a caso, né? Assim, não dá pra gente generalizar. Agora, do jeito que hoje está, né? Também não resolve. Também não resolve, porque estar lá naquela situação, sem a devida assistência, sem o devido tratamento, não vai melhorar. E aí o que acontece? Em muitos casos, a família acaba abandonando. Eu não estou generalizando. São alguns casos em que a família abandona. Simplesmente esquece. Ou então a família inteira morre. Eu já vi casos assim, entendeu? Morreu todo mundo. Morreu o pai, morreu a mãe, morreu os irmãos. E aí? Onde que a gente vai colocar? E aí? E aí? Então, essa é a dúvida do que fazer, né? Assim, onde que nós vamos colocar uma pessoa que precisa de uma assistência? Mas me permita, eu acho que como eu não tenho na família, eu vou usar ser egoísta nesse ponto. Não é egoísmo, não é um tanto injusto você ter uma vida normal, entre aspas, e de repente se ver obrigado, eu estou falando para quem não tem condições financeiras de manter um cuidador, tá? Se vê obrigado a voltar para casa, largar um emprego como essa senhora em Penedo para cuidar de uma pessoa, não chega a ser um tanto injusto? Não é uma ausência do Estado? Pode ser uma ausência do Estado também, pode ser, mas... Quem é a responsabilidade desse familiar? De quem é? Da sociedade ou da família? Eu acho que de primeiro lugar é da família, né? Assim, a família é responsável. O primeiro lugar é a família. A partir do momento que você coloca numa instituição, aí é do Estado. Se é uma instituição estadual, enfim, do Sistema Único de Saúde, aí passa a ser do Estado a dar o tratamento adequado para aquela pessoa. Porque se a família, num momento e que não conseguiu mais tomar conta, internou, então o Estado assumiu isso, né? Ou, enfim, a instituição assumiu, ou sendo pelo SUS, ou sendo pelo convênio, plano de saúde, assumiu. E aí a responsabilidade é do hospital. Agora, você fala egoísmo da parte de quem fica tomando conta? Não, dos dois lados. O egoísmo sim. Da família de dizer bem assim, é meu familiar, mas eu vou esquecer disso, toma Estado. Ou também uma injustiça quando o Estado diz bem assim, não, o familiar é seu, se vire. Uma coisa de... Duas controvérsias, né? E eu concordo com você, né? Assim, e aí quem está certo? Isso, quem está certo? Quem está certo? Eu, particularmente, penso que nós não vamos conseguir... A nossa luta, eu como psicóloga, a minha categoria, os psicólogos, os médicos, a nossa luta é contra os manicômios, da forma como hoje está. Não tem condição. Não tem condição. E não tem visibilidade esse problema, né? Não. Porque não tranca tem. A porta... E tá tudo certo. Ninguém sai, ninguém entra. Tá tudo certo. Mas quando você entra lá e que você vê a situação, é muito difícil. É muito difícil. Então, do jeito que está, nós somos contra o manicômio.
eu sou contra, e a minha classe é contra, e assim, e aí me coloco também no lugar, por exemplo, dessa pessoa que, quando a pessoa está em crise, que volta para casa e fica em crise, que quebra tudo, há um risco de matar alguém e tal, como essa pessoa fica tão vulnerável também, né? Assim, desestabiliza toda uma família, né? E muitas vezes os transtornos mentais, sejam eles quais forem, desestabiliza muito a família, né? Você ter alguém com um transtorno mental é muito complicado, né? Então precisa tratar a família toda, precisa cuidar de todo mundo, né? Falta também esse apoio do CAPS para essa família, né? Então, aí também é um outro assunto, né? Porque o CAPS deveria ter reuniões com os pais, com a família, para como lidar com esse doente, como lidar com essa pessoa, né? E a gente sabe que não tem, né? Muito bem. Eu estou aqui com a Solange Gustaferro, doutora psicóloga infantil e adulta. A gente está aqui falando de uma série de assuntos da psicologia. A gente vai para mais um rápido intervalo, mas a gente volta rapidinho. A diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas. Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. É hoje, esse mês. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a doutora Solange Gustaferro, psicóloga. Além dessa situação, a gente falou da questão do abuso infantil, da exploração infantil, da luta antimanicomial. Como é que hoje a gente pode pensar a saúde da mulher? Esse é um assunto bastante importante, né? Assim, o que a gente mais vê no consultório são as mulheres que mais procuram ajuda, né? O homem costuma fugir, né? O homem costuma fugir. Eu falo assim, as estatísticas dizem que a depressão, ela acomete mais as mulheres. Isso. Né? Mas por quê? Porque elas vão procurar ajuda. O homem é subnotificado. É subnotificado, então não dá, eu não acredito muito nessa estatística. Imagina. Mas tudo bem. É porque, assim, a mulher hoje, ela tem uma dupla jornada, né? Ela tem... Dupla generosidade sua. Né? Tripla, né? Estou falando dupla, mas tripla às vezes, né? E, assim, nós alcançamos grandes conquistas, né? A mulher hoje, ela pode tudo, né? Assim, mas só que é muito recente, né? Se a gente for pegar a história, a mulher conseguiu votar, acho que no século passado, que ela conseguiu votar. Sim. Né? Sim. Então, a luta da mulher é muito grande para mostrar o seu potencial, mostrar a sua capacidade, né? Às vezes, numa empresa, ela é subjugada ou ganha menos do que os homens, né? Então, ela tem que mostrar muito mais. E isso pode afetar a saúde mental das mulheres muito mais do que dos homens, né? Pela pressão. Ela tem a casa, ela tem os filhos, ela tem a carreira dela. Muitas vezes, às vezes, tem que fazer escolhas, né? Entre ter o filho e cuidar da carreira, entre fazer um MBA ou ter uma gestação. Então, fica com ela a maior carga, né? A maior carga. E aí pode... Geralmente é quem vai para o sacrifício, né? Na hora de cuidar dos filhos é ela, o marido, se precisar sair, viajar, fazer MBA, doutorado, o que for, ela tem que segurar a ponta. Exatamente, né? Então,
A saúde da mulher, a saúde mental, né, é muito importante ela se cuidar, né, ela manter esse equilíbrio, né, porque é muito difícil, não é fácil. Não que eu seja feminista ou extremo, mas a verdade é o que a gente vê no consultório, né? Muitas vezes depressão, crises de ansiedade, enfim, né? Algumas causas que as mulheres vêm nos procurar. E aí a gente entra com a questão da prevenção, né? Antes de chegar, né? O que eu posso fazer para me melhorar, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu estado mental? Os homens são privilegiados, eu falo, né? Porque eles nunca deixam de jogar o futebol deles, né? Tem o dia da quarta-feira, que é o dia do futebol, não quer nem saber, pega a chuteira e vai-se embora, né? E as mulheres, às vezes, quando casam, elas se separam um pouco das amigas, né? E o que não é recomendável. É recomendável que elas mantenham, né, claro, as amizades, mantenham o vínculo, né, pelo menos uma vez por semana, não precisa ir jogar bola, mas vai tomar um café, vai conversar com as amigas, manter esse contato é muito importante, né? Sim. Mas é difícil, né? O que é que mais aparece hoje em termos de saúde mental da mulher num consultório? Por exemplo, eu acredito que a mulher ela tem outras peculiaridades. Eu queria colocar exemplo. Dependendo da fase dessa mulher, ela tem um ninho vazio, ela tem um fator bioquímico que é a menopausa. Então, o que é que envolve essa saúde também, que ela precisa estar atenta também de acordo com a fase? Então, a mulher passa muito, né, essas fases. A gente está agora perto do Dia das Mães, né? Então a gente estava falando lá no consultório a questão da desmistificação do glamour de ser mãe, né? Muitas mães passam por grandes dificuldades e não comentam, porque todo mundo fala que é lindo, que é maravilhoso, amamentar, dar de mamar, mas é um sacrifício muito grande, né? Claro. Uma energia muito... É uma doação gigante. Gigantesca, né? E aí, assim, a atenção é tudo para o bebê, né? E aí a mãe fica meio de lado, isso, né? A gente pode ver essa fase, aí depois vem a fase que você está falando, dos 40 anos, tal, né? O que traz mais, eu penso que é a depressão, assim, nesse sentido, hoje em dia a depressão e a ansiedade estão muito juntas, né? Assim, a incidência de depressão e de ansiedade também é grande. Será que eu vou dar conta de tudo? Será que eu vou dar conta de fazer tudo? Então isso gera ansiedade, né? De a gente não acreditar que vai dar conta de tudo. Então, o que mais... E assim, a crise dos 50 anos, de menopausa, de dificuldade, né? Assim, de que isso pode me gerar, né? Assim, poxa, não... será que eu vou perder minha sexualidade? Será que eu vou perder meu interesse sexual? Isso gera também algumas dúvidas. O casamento tem as suas fases também, mas é famoso... A idade do lobo, a idade da loba. Isso, o homem, em alguns momentos também, depois de um longo casamento, pode estremecer em algum momento. E geralmente quem segura a barra é a mulher, né? Exatamente, porque eu falo assim que a energia, a pulsão sexual, lógico que ela vai diminuir, a libido, né? Mediante a idade, às vezes algum problema de saúde, enfim, mas enfim, pode diminuir, mas ela nunca vai acabar, né? Desde que você cuide do seu lado emocional, né? Não é porque você está com 40, 50 anos que você, lógico, não vai ser igual a 20 anos, né? Mas vai existir, né? Ela vai continuar. E as mulheres também têm que se trabalhar isso no emocional, né? Eu trabalho muito isso com as mulheres, porque assim, elas têm que entender que não é como era quando tinha 20 anos, mas a libido tem que continuar, né? A gente tem hoje muitos mecanismos, muito artifícios que pode melhorar a vida sexual do casal e tudo mais, né? Mas isso fica, assim, a mulher passa por muitas fases, né? Diferentemente dos homens, né? Tem a idade do lobo, certamente, né? Mas as mulheres são mais sensíveis, talvez,
Eu falo porque a gente é regida por muitos hormônios, né? Nós somos diferentes na questão fisiológica, né? Nós temos muitas coisas iguais, temos os mesmos direitos, somos inteligentes igualmente, né? Tudo certo, mas somos diferentes fisiologicamente, né? E isso interfere, os hormônios, no nosso humor, no nosso bem-estar, é um pouco diferente dos homens. Doutora, você falou em vínculos, quanto é importante esses vínculos, queria que você reforçasse, por gentileza, para a saúde da mulher? Os diversos vínculos e se é possível se preparar para fases que eu diria que são inevitáveis. Exemplo, o filho de 1 ano, ele é completamente apegado a você, porque ele necessita de você, inclusive biologicamente, em alimentação também, até 1 ano. Mas quando ele chega na adolescência, há uma natural desmame novamente. Essa mulher tem que se preparar para vamos dizer, essa flexibilidade dos vínculos? Ah, tem muito, 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 muito. Porque assim, o vínculo entre uma mulher e um filho, assim, o homem, ele passou lá todo, assim, ele tem a carga genética do homem é muito grande, porque assim, ele passou apenas um espermatozoide, toda a carga genética dele. A mulher, ela fica 9 meses com aquela criança, gestando, tal. Então, o vínculo é maior, certamente, né? Então, ela tem que se preparar e preparar aquela criança para o mundo, né? Então, se ela é muito apegada, se ela é muito protetora, super protetora, né? Essa criança sempre vai ser muito apegada nela e não vai ser uma criança assim solta ou desinibida. A gente pode criar uma criança muito introvertida, muito medrosa, muito, né, assim, sem muito ímpeto de fazer as coisas, né? Então, a gente tem que preparar essa mãe. Como quando eu atendo muita criança, né? Então, eu atendo a criança e a mãe, né? Eu sempre converso com a mãe, a cada 5, 6 encontros com a criança, eu chamo a mãe de volta, a gente vai fazer um plano. Por exemplo, tirar a criança do quarto, é necessário tirar a criança, né? A criança não pode dormir a vida inteira com os pais, né? Aí é um dramazinho, aí a gente ajuda com técnicas, com jeito, a gente explica que é importante para a criança, né, crescer, né, para a criança voar. E uma coisa que eu sempre falo, e eu aprendi com meu pai sempre falava isso, a gente cria filho para o mundo, a gente não cria filho para a gente, né, então tem que aprender, mas a adolescência, né, aquela fase da rebeldia, né, como lidar com esse adolescente, é difícil, muito difícil, mas não é impossível, né? Nada é impossível. É importante cuidar, para a gente finalizar, a gente está no finalzinho, último minuto, é importante cuidar da mente tanto quanto cuidar do corpo? Certamente, com certeza. Eu falo que a gente vai no ginecologista, vai no cardiologista, a gente uma vez por ano devia ir no psicólogo para conversar, para falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? A gente cuida do corpo, mas não cuida da mente. Então precisa ir no psicólogo. O psicólogo não é para tratar de louco. Reservar um tempinho para você também ajuda. Isso, com certeza. Tudo bem. Doutora Solange Gosta Ferro, quero agradecer bastante. Fica à disposição. Muito obrigada, eu quero agradecer a todos que nos assistiram, né? E agradecer você pelo convite, foi maravilhoso. E eu espero ter contribuído aí para algumas pessoas, as dicas que eu dei, o que eu falei. E se quiserem falar mais alguma coisa, é só me procurar. Pode encontrar a doutora Solange no Espaço Sol, é ali no Harmony, não é isso? Isso, no Harmony, na sala 226. Muito obrigado. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.